a grata satisfação de ter conosco, como conferencista, o professor Argemiro Procópio, que está também lançando o seu 20º livro, Francisco, Pão e Água, o Papa e o novo jeito de ser igreja. Permito-me recordar que sou colega do professor Argemiro Procópio desde os idos de 1979, quando ele ingressou no corpo docente da Universidade de Brasília, já tendo feito numerosos cursos, estudos no Brasil e no exterior, de um modo particular em Berlim e em Lovaina. Ele tem doutorado em ciência política, ciências sociais, e ele foi pioneiro na Universidade de Brasília por numerosas iniciativas. Eu mencionaria de um modo particular o estreitamento, quase que começo, mas sobretudo estreitamento das relações do Brasil com a República Popular da China. Temos aqui o prazer de contar com 2 diplomatas da República Popular da China. E ele trouxe vários estudantes da China para cursos na Universidade de Brasília. Eu creio que o intercâmbio cultural é muito importante para a construção de um mundo melhor, para o entendimento entre os países. Então, o professor Argemiro tem no seu currículo esse ponto alto. Também temos de Brasil, eu tenho que resumir, porque a palestra é dele. Também no Brasil, ele foi pioneiro no estudo da região amazônica, no estudo mais aprofundado. Também teve um papel muito relevante na cooperação entre a Universidade de Brasília, a Flaxo, Faculdade de Ciências Sociais Latino-Americanas, um órgão da ONU, e a Universidade de Roraima, em Boa Vista. Foi organizado um doutorado nesta Universidade de Roraima, o estado mais setentrional do Brasil. O ponto mais setentrional do Brasil está em Roraima. E eles gostam muito de acentuar esse aspecto. Então, ele foi dos organizadores de um curso de doutorado na Universidade de Roraima, com ênfase na região amazônica e também no Caribe. Porque nós, do Brasil, de alguma forma, somos parte do Caribe, de alguma forma. Sempre há discussões, quando você fala de geografia, há uma certa elasticidade nos conceitos e na aplicação dos conceitos aos casos concretos. Mas os franceses colocam a Guiana Francesa no Caribe. E a maior fronteira da França é com o Brasil. Não é com a Espanha, não é com a França, não é com a Itália, com a Alemanha, mas a maior fronteira da França é com o Brasil. E lá no Amapá, nós estamos nesta mesma região, que alguns chamam também de Caribe. Mas então o nosso professor também foi o primeiro a entrar com concurso na Universidade de Brasília para professor titular na área de Relações Internacionais
em cadeira vaga pelo grande diplomata e político brasileiro Afonso Arinos de Melo Franco. Tive a grata satisfação e honra de fazer parte da banca que o examinou naquela oportunidade. Então ele é também pioneiro neste sentido. Mas hoje, de modo particular, ele vai fazer uma apresentação sobre o nosso Papa Francisco, Pão e Água, e as mudanças que ele está trazendo para a Igreja Católica. Eu creio que um homem privilegiado, com uma grande experiência nacional e internacional, sobretudo com a responsabilidade de guiar os católicos lá em Buenos Aires, uma cidade cosmopolita, e então ele leva toda essa experiência pastoral dele para essa nova missão de orientar a Igreja Católica universalmente. Então, o professor Angemiro estudou as características da vida dele e aborda diversos temas. Eu creio que esse foco do livro dele é a figura de Francisco Jorge Bergoglio, a figura de Jorge Bergoglio, as mudanças, as revisões que ele está introduzindo. Ele fala também no livro de história da igreja. Aí, respeitosamente, eu levei a ele 2 livros, porque ele fala da questão polêmica de Pio XII e seu relacionamento com os judeus naquele período difícil, de 39 até 45. Então, eu apresentei a ele 2 livros, um, Conspiração contra o Vaticano, o plano secreto de Hitler para sequestrar o Papa Pio XII, de Dan Kurzman. Ele estava descontente com o papel e a atuação de Pio XII, mesmo sendo ele bastante discreto, ele era suficientemente forte para não aplaudir nem defender a atuação de Hitler. Quando Hitler, em 1938, visitou Roma, ele se retirou para Castel Gandolfo e fechou os museus do Vaticano. Então, ele não estava, de forma alguma, aí empolgado com a figura de Hitler. E participou, como ainda secretário de Estado, na elaboração de um documento de Pio XI, Mit Brennende des Sorge, uma condenação das teorias racistas de Hitler, Adolf Hitler. E também levei a ele um outro livro de Gordon Thomas, Os Judeus do Papa, em que o autor fala do plano secreto do Vaticano para salvar os judeus das mãos dos nazistas. Foram milhares daqueles que foram salvos, ocultados em casas religiosas naquele tempo difícil. E, para terminar assim com um exemplo bem eloquente, lembraria que o Rabino Mor, em Roma, dos judeus, foi protegido e defendido, e depois que terminou a guerra, ele abraçou a religião católica e pediu para ser batizado, e escolheu como nome Eugênio, que é o nome do Papa, que o Eugênio Paquete. Então são exemplos assim, bastante eloquentes. Mas a conferência é do nosso professor Angemiro Procópio. Dou as boas-vindas a ele, nós sabemos da sua competência, do seu zelo pela justiça e pela solidariedade internacional. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Alias, que é professor emérito da Universidade de Brasília, e de fato um dos fundadores do Instituto de Relações Internacionais, do curso de Relações Internacionais. Foi o primeiro curso de Relações Internacionais do Brasil e ele muito deu a sua sabedoria, aos seus ensinamentos, às suas críticas. Mas, de fato, esse livro sobre o Papa Francisco, Pão e Água, eu me inspiro por ter conhecido ainda que muito rapidamente o Papa em Buenos Aires. E eu fiquei extremamente impressionado quando conheci o cardeal Bergoglio, um homem extremamente simples, que ia a pé até o metrô,
e que preparava o seu próprio almoço, né? Um homem de uma vida dedicada aos pobres e, sobretudo, um homem que pratica o que fala, né? E quando, pela primeira vez na história, um Papa da periferia, ou seja, um Papa do terceiro mundo, ou seja, um Papa dessa parte do mundo que nunca foi representada, chega ao Vaticano, e também um Papa que é o primeiro Papa jesuíta dessa casa, que tão bem representada pelo diretor Alexandre, que é um coreano, a quem agradeço também essa acolhida e a promoção do lançamento desse livro, e o primeiro Papa jesuíta da história. Mas o Papa Francisco, na sua ansiedade, no seu desejo de paz, de fraternidade e de igualdade, evidentemente que ele encontrou um ambiente extremamente difícil. E eu não quis negar essa ambiência. E ele mesmo, né, com sangue latino-americano, ele chegou a falar que a Cúria era uma verdadeira lepra, a Cúria romana. Ou seja, um pequeno grupo que às vezes vive de tradições imperfeitas, que é o termo que eu utilizo, tradições imperfeitas. E isso tem, de certa maneira, freado o desejo desse Papa de mudanças. Porque o Papa Francisco também não é um Papa da modernidade, eu digo isso no livro, não é um Papa da modernidade, ele é um Papa de todos os tempos. Muito mais do que modernidade, quero repetir, ele é um Papa de todos os tempos, né? E, sem ter uma bolinha de cristal, esse livro já foi publicado já há uns quase 5 meses, está sendo lançado hoje, mas, enfim, eu já dizia que ele estava tentando avançar certas áreas. E não apenas aqui na América Latina, onde ele tentou revigorar, a Igreja está tendo um papel extremamente ativo nas negociações da guerrilha colombiana, FARC, está intermediando de maneira indireta, mas está tendo uma presença muito ativa. Também na América Central, a instabilidade da América Central, a Igreja está tendo um papel muito mais ativo. E essa presença da Igreja mais ativa, mais propositiva na América do Sul, que inclusive agora já está aqui no livro também, onde eu mencionava certas ligações, ou seja, que ele estava seguindo o modelo do Helder Câmara, Evaristo Arnes e Oscar Romero, sobretudo, todos estão lembrando daquele bispo que foi assassinado pela CIA, pela guerrilha de El Salvador. Então hoje já está sendo novamente um processo de canonização, de beatificação primeiro, do Dom Oscar Romero, né? Antecipei, corri o risco, mas eu acho que acertei, no sentido de antecipado essa vontade do Papa, dessa canonização de Dom Oscar Romero. Isso mostra, de certa maneira, a identidade do Papa, que é um Papa apaziguador, ou seja, ele não quer conflito, ele quer utilizar o do melhor da teologia da libertação, mas quer utilizar também o que tem de muito positivo nas tradições positivas da Igreja. Ou seja, mas a visão de mundo do Papa não está sendo só na América Latina, está sendo para a Ásia. E ele fez uma visita agora à Coreia, que é o país que tem o maior número de crescimento de católicos na Coreia. E isso surpreende. E também um aspecto interessante, que a Coreia foi catequizada, de certa maneira, por leigos, não é, Padre? Por leigos, e não por congregações religiosas. E ele tem acenado também, quando sobrevoou a China, mandou uma mensagem para o primeiro-ministro de amizade, de solidariedade, o que significa que o Vaticano também quer reatar as relações diplomáticas com a República Popular. E aí, é bom lembrar que ele está fazendo um trabalho que já devia ter sido feito, na verdade, pela Igreja há muito tempo. Porque os países que reconhecem, os
países que não têm relações diplomáticas com a República Popular da China, mas têm relações com Taiwan, se a verdade não ofende, vamos dizer, são os países que recebem alguns presentes de Taiwan para manter essas relações diplomáticas. É o Paraguai, aqui na América Latina, vários países da América Central e algumas pequenas ilhas do Pacífico. Não chegam nem a 2 dúzias. E entre esses países, o Vaticano. Mas por que é que o Vaticano não tem relações diplomáticas com a República Popular da China? É que o senhor ministro da Embaixada, a quem agradeço muito a presença, né? Pode, talvez, com certeza, vai dar razão, no sentido de que a Igreja, já na Guerra dos Boxers, né? E muitos missionários, na verdade, passaram a defender interesses econômicos. Então, e tinha também uma grande segregação contra o clero de origem chinesa. Inclusive, o Papa Bento XV, né, numa encíclica, numa carta apostólica, reclamou, né, e pedia ao clero europeu que passasse a ter mais consideração para com o clero de origem asiática, chamado o clero amarelo. E então, essa história, a Igreja, uma parte dela talvez mais identificada com interesses econômicos, países colonialistas como França, Bélgica, Holanda, Alemanha, enfim, os países europeus, essa identificação mais com os interesses do colonialismo do que com o próprio Evangelho, isso dificultou muito a vida da Igreja na Ásia. E até que a Revolução de 1949 significou o rompimento, e desde então, 1951, o Núncio Apostólico de Pequim se transferiu para Taiwan e até hoje lá permanece. E o Vaticano é o único Estado europeu que ainda mantém relações com Taiwan, que não mantém, ou seja, o Vaticano, quero repetir, não mantém relações com a República Popular. Então eu resolvi entrar também nesse assunto, ou seja, entrar pela Ásia, né, mostrando essa diplomacia e como o Francisco está querendo corrigir isso. Mas o livro, ele avança também em certos setores, falo das nunciaturas apostólicas, não é? Das nunciaturas apostólicas que também precisam de reformas, mas a maioria das nunciaturas, dos núncios apostólicos, com algumas exceções, a maioria dos núncios são todos de origem italiana. E o Concílio Vaticano II já tinha recomendado que, como a Igreja é uma Igreja universal, que os núncios também viessem de todas as partes do mundo. E até hoje isso não tem correspondido. Ou seja, quero repetir, se existem 200 núncios, talvez 190 desses não tem o número exato, talvez seja até menos, ou mais, mas 190 são italianos. Ou seja, há necessidade de uma diversificação. As nunciaturas apostólicas, para representar a Igreja, que é universal, elas deveriam também universalizar o recrutamento dos núncios. Então é um ponto também que eu trabalho. E depois, como organizamos um seminário bastante grande aqui na Universidade de Brasília, intitulado Capital Sem Moral, que foi coordenado por um dominicano, que é o diretor do Centro Internacional São Tomás de Aquino, em Roma. Eu tive a possibilidade não apenas estagiar não, ou seja, dar algumas conferências lá no Angelicum, ou seja, na Universidade Pontifícia Angélica, que é dos padres dominicanos, mas comecei a ver as academias pontifícias, inclusive a Caprânica, né? Visitar bibliotecas e consultar o programa de estudos, etc. E eu tive uma triste surpresa. A triste surpresa é de que as bibliotecas dessas casas de formação em Roma são praticamente todas elas eurocêntricas, ou seja, pouquíssimos livros de uma Loyola, pouquíssimos livros de uma Vozes, ou seja, das Paulinas aqui da América Latina, ou seja, as editoras religiosas latino-americanas não estão representadas nessas casas de formação.
Então, a bibliografia, muitas delas é uma bibliografia ultrapassada, né? Claro, com obras monumentais, obras de grande valor histórico, não vou dizer que não, obras assim que, enfim, são admiradas por qualquer museu e cobiçadas, né? Mas pouco atualizadas. Pouco atualizadas. Então, faltava a presença da América do Sul, a presença da África e a presença da Ásia nessas bibliotecas. Então, eu achei também o conteúdo das disciplinas demasiadamente eurocêntrico. Uma visão pouco articulada justamente dos países onde a população católica é a maior. Caso brasileiro, caso do México, caso das Filipinas, etc. Então, fiz uma crítica também do conteúdo das academias, das universidades, que estão passando por momentos difíceis, também remuneram muito mal os seus professores, e houve também uma proliferação de universidades em Roma, muitas universidades, e tudo isso hoje talvez é mais um problema aí também para ser resolvido, no sentido de fortalecer essas academias de tanta tradição, quase todas centenárias, né? Mas que precisariam aí de uma nova força, de um novo engajamento. Isso ainda sobre o Papa Francisco, eu entro em assuntos, eu sei que delicados para a Igreja, mas a questão, por exemplo, do divórcio. E nos contatos que eu tive em Roma, já me disseram que praticamente depois da próxima conferência dos bispos, os divorciados já vão poder ter acesso à comunhão. E falei também da questão dos homossexuais, porque da não presença desse importante grupo, não é? Na igreja, qual a razão da exclusão. Entrei também na questão da pílula anticoncepcional, que são assuntos delicados para a igreja, e também falei muito sobre a questão da mulher, ou seja, de que as igrejas evangélicas, a maior parte delas já hoje tem a mulher, inclusive há uns 2, 3 semanas atrás, a igreja, foi a presbiteriana, não, foi a igreja anglicana, finalmente são mulheres sagradas como bispos, né? Então, o acesso da mulher ao episcopado. E que a Igreja Católica precisaria também modificar o olhar que ela tem com relação à mulher, e aí eu me inspiro sobretudo em Maria Madalena, né? Essa santa prostituta, né? Essa santa que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos e passou óleo nos pés de Jesus. Então essa santa, ela foi o primeiro testemunho da ressurreição. Foi aquela primeira que viu, testemunhou a ressurreição de Cristo. Isso é muito mais importante que ser bispo. Então, na verdade, a importância da mulher é tamanha, em suas raízes evangélicas, que é inadmissível não ter a presença da mulher no sacerdócio. Então, e uma maior participação da mulher na igreja. E o livro também então fala sobre isso, reclama sobre isso, né? E, claro, são os tempos mudam, né? Nesses sinais dos tempos. Bom, é um livro que coloca também o Papa Francisco, ou seja, em posições difíceis, de como esse Papa quer ajornar, ou seja, atualizar a igreja, ou seja, que quer promover as tradições da igreja, não as tradições imperfeitas, mas as boas tradições, um Papa que se esforça para essas tradições, um Papa também que está apostando muito na participação do leigo na igreja, e um Papa que está percebendo também das dificuldades da igreja no mundo, e ele percebe essas dificuldades como quase nenhum outro, pela sua pastoral, e o ponto forte desse Papa tem sido a pastoral. O sucesso da viagem dele, da primeira viagem que ele fez aqui à América Latina, quem pôde observar pela televisão, né? O carisma, alguns dizem que ele é meio doidinho, né? Mas não é doideiro, eu acho que é o Espírito Santo que está ali, porque parar aquele cortejo
e aceitar um chimarrão, né? Beber um chimarrão com alguém lá do povão que ofereceu o chimarrão para ele, pegando aquelas camisas e tudo mais, quer dizer, a maneira com que ele também sabia transmitir a mensagem, né? A maneira como ele tocou os corações dessa América Latina, né? Um acontecimento fantástico, ou seja, com mais de 3 milhões de pessoas naquela cidade do Rio de Janeiro. Então essa capacidade de comunicação, esse dom, eu diria quase que a glossolária, não só de falar as 1000 línguas, mas entender e penetrar no coração da juventude, dos velhos, enfim, isso daí tem mostrado que é um Papa que praticamente abriu o leque das novas possibilidades da Igreja. Então é aí, seja no setor diplomático, seja no setor pastoral, seja no setor da justiça social, e evidentemente que tem oposição. A oposição é forte, a oposição é organizada, mas eu acho que com o próprio apoio também que tem tido dos padres jesuítas, né, da ordem, e o apoio da opinião pública internacional, o apoio de muitas congregações religiosas, o meu desejo é que ele tenha longa vida, porque a última vez ele declarou que seria só uns 3 anos que ele acha que ele teria ainda para cumprir a sua missão. Nós desejamos de coração que sejam muitos mais anos, né, que ele tenha saúde para poder desempenhar essa missão tão particular, tão especial e que, de certa maneira, também traz uma enorme satisfação para os latino-americanos, porque é um Papa da América Latina, é um Papa do fim do mundo, é um Papa da periferia, né? Então, o livro é esse grito, pelo Francisco, pão e água, pão, porque é a essência, água, porque é a essência, e a simplicidade e a modéstia. Muito obrigado, né?